Graça e paz. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Colossenses capítulo 1. Em nome do Senhor Jesus, nós vamos ler a partir do verso 9 até o versículo... Nós não vamos correr muito, então só até o 10. 9 e 10. Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis do pleno conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Nós queremos, Pai, que Tu firmes os nossos passos na Tua palavra. Somos vacilantes, somos frágeis, mas fortalece os nossos pés sobre a Tua palavra. Fala conosco pelo Teu Espírito. Edifica os nossos corações e opera para que em tudo Cristo seja glorificado. No nome dele é que nós oramos. Amém. Por esta razão, está ligando a tudo que ele disse anteriormente. Desde o dia em que ouvimos, não cessamos. Não cessamos de orar. Já falamos aqui dessa importância e de pedir que transbordeis do pleno conhecimento da sua vontade. Coisa que mais eu preciso é saber a vontade de Deus. Eu tenho necessidade de conhecer a vontade de Deus. A vontade de Deus não está assim na periferia. Ela está revelada na palavra. E quando ela não está revelada na palavra, Ele tem uma vontade que quer que nós busquemos, procurar e compreender qual é a vontade do Senhor. Em toda a sabedoria, transbordeis do pleno conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de... Tudo isto aqui... Este pleno conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e entendimento espiritual é a fim de o quê? Viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado. Essa expressão me chama a atenção, porque na Septuaginta, o que é Septuaginta? Alexandre o Grande, quando estava conquistando o mundo antes de Cristo, ele pegou 70 sábios, convocou 70 sábios para traduzir o Velho Testamento para o grego. O Velho Testamento tinha sido escrito em hebraico. E ele queria que este conhecimento viesse para a língua grega. Então estes sábios fizeram uma tradução do Velho Testamento hebraico para o grego. Esta versão é chamada de Septuaginta, porque foram escritas por 70 sábios. Existe uma lenda que diz que cada sábio desse ficou separado num canto, e depois eles traduziram, e quando cotejaram, compararam, cada tradução era igual. Mas isso não aconteceu, não. Isso é lenda. Só que é uma versão muito interessante. E nesta versão da Septuaginta, lá no capítulo 5 de Gênesis, no versículo 24,
Eu não preciso nem ler, só vou dizer, a Bíblia diz assim: Enoque andou com Deus. Eles não traduziram Enoque andou com Deus. Eles traduziram Enoque agradou a Deus. A Septuaginta não dá a palavra andar, mas agradar. Exatamente porque o sentido de andar com Deus é agradar a Deus. Ninguém pode andar com Deus se não agradar a Deus. Vocês se lembram que há um versículo na Bíblia que diz: andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo? É possível andar duas pessoas juntas, se não acordarem? Não é acordar levantado, não. É estar de acordo. Então aqui nós temos, para nós acordarmos com Deus, não é Deus acordar conosco. É preciso que nós aprendamos a agradar a Deus. Daí ele usar do modo digno, viverdes do modo digno para o seu inteiro agrado. Como viver de modo agradável a Deus? Essa é a questão. Como é que nós podemos viver de modo agradável a Deus? Efésios 5, 8 a 10, nós temos a palavra de Deus falando aqui alguma coisa muito interessante sobre este modo agradável. Pois outrora éreis trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda a bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. Queridos, outrora éreis trevas. Outrora éreis envolvidos com a ignorância. Outrora éreis completamente obscurecidos de entendimento e alheios à vida de Deus. Mas ele nos transportou do império das trevas e nos carregou para o reino. Que reino? Do Filho do seu amor. Aqui nós temos éreis trevas, agora porém sois luz, aonde? Que preposição está aí? Por favor. Qual é a preposição? No. No. Em o. Uma preposição que dá aonde, ou onde nós fomos transportados de um reino para o outro, no Senhor. E por que fomos transportados no Senhor de um reino para outro? Andai como filhos da luz. E ele diz três coisas aí a respeito do que é este andar como filhos da luz: bondade, justiça e verdade. Bondade. Foi a bondade de Deus, ou é a bondade de Deus, que nos conduz ao arrependimento. Bondade é a característica de Deus. Só Deus é bom. Não há bom nenhum sequer. Quando nós estivermos falando de boas obras, por exemplo, boas obras só aparecem depois da regeneração dos homens. Não existe boas obras em velhas criaturas. As velhas criaturas não produzem boas obras. Elas produzem obras de justiça própria ou obras da lei. As boas obras são consequência da vida de Deus
na vida do homem. Aí a obra não tem mais nem o sentido da vanglória, quando a pessoa faz alguma coisa para ser vista, para ser reconhecida, para ser apreciada, nem o sentido do pagamento. Vanglória, boas obras não podem ser feitas pela velha criatura, porque a velha criatura sempre faz alguma coisa com interesse. E isso é uma das dicas para você saber se você é uma nova criatura ou uma velha criatura. Se tiver jogo no campo, em que você está buscando ser aceito diante de Deus por causa de suas obras, então trata-se de velha criatura. E aqui ele está dizendo que a bondade é fruto desta obra da luz. Andar em bondade uns para com os outros é andar sob os efeitos da vida de Cristo. Andar em justiça, não a nossa justiça, mas a justiça de Deus. Pastor Gerson, domingo passado, esteve abordando aqui o fato da crise na vida de Jó. Sempre se tem a tendência de que Deus foi muito ruim ao jogar Jó na mão de Satanás. Normalmente, os leitores do livro de Jó ficam do lado de Jó contra Deus. Afinal de contas, o que o senhor está querendo fazer? Eu quero só dar uma pala. Deus não tem uma briga com o diabo. Porque alguns dizem que era uma luta de braço entre Deus e o diabo. Deus não vai lutar com o diabo porque Deus tem todo o poder e Ele não precisa lutar com o diabo. Outra coisa, Deus não precisava saber se Jó seria ou não fiel, porque Deus sabe todas as coisas. Se Ele sabe todas as coisas, Ele não precisa botar à prova alguém para que Ele saiba. Mas Jó precisava saber se ele era fiel, mas Deus não foi provar Jó a fidelidade, isso é exatamente o contrário. Deus foi demover de Jó a sua autoconfiança. Por isso que Deus chamou a atenção de Satanás e disse: eu preciso do seu serviço. Por quê que ele precisava do serviço de Satanás? Porque toda boa dádiva e todo dom perfeito desce do alto, do Pai das luzes, em que não há mudança nem sombra de variação. E de uma mesma fonte não pode sair água doce e salgada. Se Deus é a fonte de toda boa dádiva, nada dele pode ser mal. Mas muitas vezes o mal é necessário para que haja uma reflexão. O limite, o fim, a crise, o sofrimento são benéficos. E Jó precisava ser desconstruído. Aonde? No ponto da sua justiça própria. A nossa justiça é o nosso maior adversário na vida cristã. Por que uma pessoa fica ressentida? Por que uma pessoa fica magoada? É porque ela tem direitos demais. E esses direitos acabam sendo colocados num plano em que ela vai querer ressarcimento. Você me ofendeu, você me feriu. Isto é característica da justiça própria. A pessoa que foi desvestida da justiça própria não vai contabilizar nenhuma crítica, nem tampouco vai contabilizar os louvores e os elogios.
aqui está o ponto. O que é um filho da luz? É aquele que anda na bondade de Deus, na justiça de Cristo e na verdade da palavra de Deus. Em toda a bondade, em toda justiça e em toda verdade. Que verdade? A tua palavra é a verdade. Eu só tenho verdade verdadeira quando eu estou de acordo com a palavra de Deus. Não são os meus critérios, nem os meus pontos de vista. É o que a palavra de Deus está anunciando para o meu coração. Aí ele diz, provando sempre o que é agradável. O que é agradável a Deus? É aquilo que é bom, é aquilo que é justo, e aquilo que é verdadeiro. Bom vem dele. Verdade, perdão, justiça vem dele. A verdade é ele. É a própria essência. Como é que nós podemos andar de modo agradável? Hebreus capítulo 12, verso 28. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Queridos, nós fomos salvos como? Lembra-se de um texto que diz como é que nós fomos salvos? Alguém pode se lembrar? Pela graça, sois salvos por meio da fé. Fomos salvos pela graça. Aí você diz assim, e daí? Daí precisamos reter a graça. Para que reter a graça? Para podermos servir a Deus de modo agradável. Retenhamos a graça. Aqui é onde mora o perigo. Depois de ter sido salvo pela graça, nós queremos ser santificados pelas obras, nós queremos ser aprovados pelas obras, nós queremos que as obras tenham um valor excelente. Eu não vou negar que elas têm, que têm, mas não mas por quê? Não para a salvação, mas por causa da salvação. E nós precisamos reter a graça de Deus, ou seja, nos apegarmos inteiramente à graça de Deus. Eu tenho uma tendência natural de cair fora do esperar inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu tenho uma tendência de levantar acampamento antes da nuvem andar. No Velho Testamento, o povo de Israel, eles só saíam do acampamento quando a nuvem partia, ou a tocha andava. Aí eles sabiam que podiam ir, porque Deus estava dirigindo. Mas, em razão de uma coisa chamada ansiedade, eu tomo a iniciativa. Eu parto antes. Eu já começo a agir. Tem muita gente, eu viajando agora para Cascavel, quanto terreno plantado e o milho morrendo, porque na precipitação vai chover, plantaram no pó, uma chuvinha veio, brotou, mas não veio chuva suficiente, está o bichinho torto, torcido, secando. Nós vamos ter uma crise aí na agricultura, porque o negócio
A gente esperando para plantar, não tem chuva, o pastor Júlio estava orando, eu estou orando também pela chuva, mas a gente é apressado. Já conta com o ovo ainda no foveiro da galinha. Espera, seja mais cauteloso, não parta antes. Mas quem diz que a gente quer, somos apressados. Espere a orientação da graça, retenha a graça, retenhamos a graça. Senhor, eu quero tanto fazer tal coisa, mas eu preciso da tua orientação. Às vezes esse chamado ânimo do sujeito para fazer é a precipitação. O grande terreno da nossa fé não é braço cruzado, por favor, não estou falando de braço cruzado. Eu estou falando de passo na confiança da graça de Deus depois que recebi a orientação. Falei isso já alguns dias atrás, quando George Miller me deu esta dica, já há anos. Todas as vezes que eu não sei qual é a vontade do Senhor, eu oro 3 vezes, para descobrir qual é a vontade dEle. 3 vezes, por que 3 vezes? Porque Deus é trino, porque eu sou trino, pode ser. Mas 3 vezes, Paulo orou 3 vezes, Jesus orou 3 vezes, por uma mesma causa. Jesus orou 3 vezes, repetindo as mesmas palavras, por uma mesma causa. E George Miller diz, todas as vezes que eu quero saber qual é a vontade do Senhor sobre um tema, eu oro 3 vezes. A primeira vez, a segunda vez, a terceira vez. Quantas vezes Noé soltou a pomba? Quando a pomba estava lá na arca, quantas vezes ele soltou? 3 vezes. A primeira vez ela foi, voltou. A segunda vez ela foi, voltou trazendo um galinho de figueira no bico, oliveira. A terceira vez ela foi e tinha lugar para pousar. Então George Miller diz assim, peça a paz de Cristo, que é o árbitro é aquele que arbitra, que julga e decide. A paz de Cristo, que excede todo o entendimento, seja o árbitro no vosso coração. Então, eu quero tomar uma decisão, não sei qual é a decisão, busco a vontade do Senhor, peço, Senhor, eu não quero errar, eu quero andar segundo a tua vontade, para o teu inteiro agrado, me dê a tua orientação, eu quero fazer a tua vontade. Oro, a paz de Cristo tem 2, 3 opções, a paz de Cristo vai pousar numa opção. Deus não nos deixa enganados, os filhos de Deus não vivem enganados, e Ele vai pousar a paz no meu coração. Decisão A, decisão B, qual delas? A ou B? Aí a paz de Deus pousa na B, na primeira vez, pousa na B, na segunda vez, pousa na B, na terceira vez. A paz de Cristo excede o entendimento, não é porque eu saiba entender. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Ela vai dizer coisas que excedem. E então, a partir desse momento, eu posso partir, confiando que eu estou diante da vontade dEle. Não quero ser enganado, Senhor, dirige os meus passos. Quero andar mediante a tua graça. Revela-me, concede-me. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que entregueis os vossos corpos por sacrifício vivo,
santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por favor, aqui nós temos a palavra de Deus, Paulo fazendo uma súplica. Rogo-vos, irmãos, em Cristo Jesus. Rogo-vos pelas misericórdias de Deus. O que é misericórdia? O que é graça e o que é misericórdia? Sabe definir ou não sabe? A gente não sabendo, toma veneno no lugar de coisa boa. Você sabe o que é misericórdia? Misericórdia é Deus não nos dá o que nós merecemos. E o que é graça? É Deus nos dá o que nós não merecemos. Qual é a diferença? Misericórdia é Deus não nos dá o que nós merecemos. O que nós merecemos por causa do pecado? Merecemos a condenação, merecemos o inferno por causa do pecado. Mas pela misericórdia, Deus encerrou a todos debaixo da desobediência para usar de misericórdia para com todos, diz a Bíblia. Pela misericórdia, Ele não me dá o que eu merecia. E o que é graça? É Deus me dar o que eu não merecia. Por causa do pecado, eu não merecia ser salvo. Eu não merecia o reino de Deus. Eu não merecia o céu. Mas pela graça, Deus me dá. Então, as duas coisas. Nós precisamos reter a graça, mas também precisamos rogar pelas misericórdias de Deus, para Ele não nos dar o que nós merecemos. E Ele diz que pelas misericórdias nós apresentemos nosso corpo por sacrifício vivo. A palavra sacrifício tinha sempre o sentido de morte. Sacrifício de um cordeiro. O sacrifício foi oferecido como uma imolação. Agora ele disse, não é sacrifício morto, é o sacrifício vivo, que é o culto racional. Mas esse sacrifício vivo, ele é santo e agradável a Deus. Deus, o que é uma coisa agradável a Ti? É este sacrifício vivo que você está fazendo mediante a obra de Cristo. Este sacrifício santo, isto é, separado, único e agradável a Deus. O que é isto? O culto inteligente que você presta a Deus. Não um culto emocional, psíquico, mas esse culto inteligente. E ele chama a atenção aqui, e não vos conformeis, não tomeis a forma desta época, desse momento histórico, dessa circunstância. Às vezes a gente fica tão envolvidos pelo momento histórico, a música do momento, a forma do momento, mas a lei do momento muda. Tem um filósofo francês chamado Hippolyte Taine que disse que ele criou a lei dos 3 M's: moda,
meio e momento histórico. A moda muda, o meio muda, o momento histórico muda. Mas a palavra de Deus não muda. A palavra de Deus é eterna. E nós precisamos de inteligência, de racionalidade, para que nós possamos prestar este culto e não nos conformando com estas coisas transitórias. Através do quê? Da renovação da nossa mente. E essa renovação acontece pela palavra de Deus e pela operação do Espírito Santo através da palavra de Deus. E ele diz isto: assim você vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas eu quero do meu jeito. Tudo bem, Deus vai deixar você fazer do seu jeito. Mas no seu jeito você vai se estrepar. E quando se estrepar, pode voltar, que a graça vai lhe livrar. Porque tinha uns que diziam assim: bem feito, bem feito. Vocês vão verificar que Deus julgou um povo, o povo edonita, porque quando o Israel estava debaixo do chicote, os edonitas estavam dizendo: bem feito o que está acontecendo com você. Aí Deus volta-se para eles e diz assim: não adianta vocês colocarem a casa de vocês na pedra e colocar um grande muro de proteção. Eu vou destruir vocês. Uma das coisas mais terríveis de um caráter é quando alguém está sob júdice de Deus e o outro chega e dá um pontapé. Quem já está no chão, caído, e você chega e dá, pisa em cima. Esta é uma hora de que você estender a sua mão e dizer: levanta. E não sentar no trono e dizer assim: bem feito, era isso mesmo que você precisava. Isso não é do espírito do Evangelho. Nós precisamos ter o cuidado. O que é agradável a Deus é a sua vontade. E nós precisamos conhecer essa vontade de Deus. 1 Pedro, capítulo 2, versos 4 e 5. Chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Por favor, existe um culto racional que é agradável a Deus. Existem sacrifícios espirituais que são agradáveis a Deus. Um sacrifício do Velho Testamento fora do esquema de Deus não era aceito. Nadab e Abiú entraram para oferecer sacrifícios na tenda com fogo estranho. Eles estavam embriagados. E o fogo pegou na tenda. O fogo só poderia ser fogo vindo de Deus. Nenhum fósforo humano podia acender o altar do Senhor. O que isso significa é muito sério. Nós queremos oferecer a Deus o suor do nosso sacrifício,
Esse foi o problema de Caim. Caim trouxe para o altar de Deus o muque do seu esforço. Tinha cheiro de CC a oferta de Caim. Deus não aceita esse sacrifício. Ele não é agradável. Sacrifícios espirituais que custam o nosso esforço, hoje já não vale mais, porque todo o esforço foi colocado em Cristo Jesus. E eu não tenho que fazer nada. Espera aí. Você vai fazer pela graça de Deus tudo o que vier a fazer. Paulo disse assim: trabalhei muito mais do que todos os apóstolos juntos. Parece até uma presunção do apóstolo. Diz, mas não fui eu. Foi a graça de Deus em mim que fez isso. E quando você faz pela graça, a conta, o pagamento, o custo e a glória pertencem à graça. Pedro diz, achegando-vos à pedra. Puxa, é aqui que está o começo da sentença. Aonde é que eu vou? Para onde eu vou? Eu vou para aquela pedra viva, que é Cristo. Eu sou um pedregulho, isto Pedro está dizendo, sabe por quê? Porque lá atrás, lá quando Jesus estava perto de Cesareia, lá perto do Monte Hermon, lá no começo de Israel, lá na Bânia, na região onde o Rio Jordão começa, tudo isto é simbólico. E Jesus pergunta, qual é a opinião que corre aí no mundo a meu respeito? E os apóstolos começaram a dizer, os discípulos de Jesus, uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és João Batista. E vocês? O que vocês dizem? Pedro, levantando-se, disse, tu és o Cristo, filho de Deus vivo. E Jesus disse, Pedro, isto que você está dizendo, não foi você que disse. Isto aqui não veio de sua interpretação. Isto aqui foi meu pai que cochichou para você. A palavra revelação. Foi meu pai quem tu revelou. Também eu te digo que tu és Petros. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Petros, pedregulho, nome Pedro. Pedro significa brita, pedra quebrada. Mas sobre esta Petra, que ela é a Petra. A Petra não é Pedro, a Petra é tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Não é o Papa que é a pedra. A pedra é Cristo. Não é Pedro que é a pedra é Cristo, que os construtores rejeitaram, mas ela se tornou a pedra de esquina, a pedra angular. Todo o edifício está construído e esta pedra sustenta tudo. Agora Pedro está escrevendo aos crentes da dispersão, chamados crentes das diáspora, que haviam se espalhado. E ele diz aqui, acheguemo-nos, pois, chegando-vos para ele a pedra viva, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, como pedregulhos, assim como eu, que sou um pedregulho, que sou uma brita da construção de Deus, sois edificados casa espiritual para serdes sacerdotes santos, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Eu já contei aqui, mas essa ilustração ela é muito viva para mim. Quando um dia aquela senhora, chegando, pediu
oração pela sua filhinha que estava doente lá nos 5 conjuntos. Mas por que a senhora está pedindo que eu ore pela sua filha? Porque o senhor... Ela não disse sacerdote, ela disse: o senhor é o pastor e o senhor é representante de Deus. O senhor pode orar e a sua oração vai ser atendida. Eu disse: minha senhora, eu não lhe conheço, mas eu também quero lhe dizer, eu não sou sacerdote mais do que aquele que crê no Senhor Jesus Cristo. Todas as pessoas que creem em Cristo são sacerdotes. A senhora saiba de uma coisa, e eu quero que vocês saibam também. No dia que Jesus foi crucificado, Caifás perdeu o emprego dele. Quem era Caifás? O sumo sacerdote. Mas naquele dia da crucificação de Jesus, ele recebeu o bilhete azul. O que foi que aconteceu? Alguém lembra? O que aconteceu? O véu do templo se rasgou de cima para baixo. Não foi de baixo para cima. De baixo para cima seria um homem rasgando, de cima para baixo foi Deus rasgando. E o que o véu do templo representava? Só podia entrar no Santíssimo Lugar o sumo sacerdote. A partir daquele dia, nós com cara descoberta, porque o sumo sacerdote daí é com cara coberta. Nós com cara descoberta podemos entrar no Santíssimo Lugar, pelo novo e vivo caminho que nos foi aberto pelo seu corpo. Agora nós temos acesso. Minha senhora, a senhora também tem direito de orar a Deus se a senhora crê em Cristo Jesus como seu Salvador. Ela disse: eu posso, pastor? Eu digo: certamente. Ela tirou suas 2 havaianas gastas, pôs os pés no chão. Por que isto? Eu não sei. Sem dúvida ela já tinha visto lá que Moisés ouviu Deus dizendo: tira as tuas sandálias, porque a terra que pisas é santa. E ela levantou a sua cabecinha e disse: Jesus, o pastor disse que eu podia falar com o senhor. Ainda botou em mim a responsabilidade. E disse: Jesus, eu moro na rua tal, número tal, do conjunto tal. Minha filhinha está doente, eu já levei no HU, eu já levei outros hospitais, os médicos desenganaram. Eu queria que o senhor cuidasse dela. O senhor vai na frente que eu vou atrás. Foi toda a sua oração. Eu disse: Senhor, tu sabes que não são as palavras, mas é o coração diante do Senhor. E ela foi embora. 2 semanas depois ela passou e disse: pastor, o senhor não sabe o que aconteceu. E o que foi? Quando eu cheguei lá, minha filhinha já brincava no terreiro da casa. Ela já estava na porta brincando, ela foi me receber. Por que isto? Porque nós hoje temos direito de sermos sacerdotes diante de Deus. Ninguém pode ficar intermediando a causa. Mas uma história que eu já contei aqui, mas vale ser contada. Lá na Idade Média, um moribundo, um velhinho, estava morrendo. O sacerdote chegou com a sua estola e com os seus aparatos para dar a extrema unção para o velhinho passar. Ele chegou e disse: meu senhor, eu vim aqui para lhe ajudar a passar deste mundo para o outro. Eu vim aqui para perdoar os seus pecados. Ele disse: meus olhos estão baços, eu não consigo enxergar direito. O senhor põe as suas mãos bem próximos dos meus olhos para eu vê-las. O sacerdote pôs as mãos próximos dos olhos. Ele disse: onde estão os sinais dos cravos?
Ele disse: que sinais dos cravos? Meu senhor, aquele que me perdoou tem os sinais dos cravos na mão. Eu não aceito perdão de ninguém, a não ser daquele que já perdoou uma vez por todas, quando ele realizou um único sacrifício. Nós somos hoje sacerdotes, e ele diz, porque nós nos achegamos à pedra viva, rejeitada. Nós podemos agora, como casa espiritual, sacerdócio santo, podemos oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Deus só aceita sacrifícios por intermédio de Jesus Cristo. Não são os meus sacrifícios, mas é o sacrifício dele que vale a conta. Isso é muito precioso. Muito gostoso a gente saber que neste sacrifício nós já fomos plenamente satisfeitos. Romanos capítulo 14, verso 18. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. O contexto vai explicar o texto. E eu vou só citar aqui, como é que eu posso andar, como é que eu posso viver de modo agradável a Deus? Retendo a graça, apresentando um culto racional, um sacrifício vivo, agradável a Deus, chegando-me para Ele, para a pedra viva, e oferecendo sacrifícios por meio de Jesus Cristo. Mas aqui, nesse texto, ele está dizendo, quando eu vivo, quando eu estou agindo para ofender os meus irmãos, estou comendo carne para escandalizar os meus irmãos, ou estou fazendo qualquer coisa que venha fazer outro tropeçar, eu não estou vivendo de modo agradável a Deus. Se o meu viver, de alguma maneira, estiver fazendo alguém tropeçar, não está sendo agradável. Senhor, eu tenho feito coisas que não são agradáveis ao Senhor, mas eu me volto agora para ser cuidado por Ti. Ensina-me a fazer aquilo que Te é agradável. Colossenses capítulo 4, eu estou agora correndo um pouco mais, porque o tempo urge. Versículo 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Colossenses 4, 6. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Como é que uma palavra agradável? Ontem no casamento, lá em Cascavel, ao dirigir-me aos noivos, falei um pouquinho sobre a questão da comunicação, da conversa. Por que que muitos casamentos adoecem? Por que que muitos casamentos estão apodrecendo? E falei sobre a questão da palavra. Nós com a palavra podemos matar e podemos dar vida, diz Provérbios. Com a palavra nós podemos sarar e podemos ferir. Nós podemos adoecer uma pessoa com a palavra. Podemos ser instrumentos de cura com esta mesma palavra, com essa mesma boca. Deus, uma palavra agradável, temperada com sal, é aquela que não cheira mal, que não tem cheiro de peixe podre, que causa mal-estar no meio, no ambiente, que tem veneno, que tem toxina, que tem inveja.
esta palavra bem temperada, equilibrada, é agradável a Deus e aos homens. Que a palavra da minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis perante a tua face, rocha minha e Senhor meu. Deus, a minha boca pode ser o mensageiro que tu tens, ou pode ser até um instrumento maligno. O mesmo Pedro que nós falamos ainda há pouco, que fez a revelação, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, 6 versículos depois estava dizendo assim, isto aqui de modo nenhum pode te acontecer, e estava sendo instrumento de Satanás. A mesma boca, causando uma complicação aqui. Nós precisamos ter lábios que possam confessar a Deus de modo agradável. E terminando, que o tempo corre, vou saltar alguns textos, Hebreus capítulo 13, verso 20 e 21. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Agora só para descansar você e a mim. Não queira ser agradável a Deus, porque você não vai conseguir e vai se frustrar, como eu já me frustrei muitas vezes. Mas olhe o texto outra vez. Ora, o Deus da paz, se Ele é da paz, Ele é da justiça, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança. Ele tem uma aliança que não pode ser revogada. A velha aliança já foi revogada, mas a nova aliança é eterna. Este Deus da paz vos aperfeiçoe. Ele vos aperfeiçoe em tudo. O Deus da paz, que trouxe a Jesus dentre os mortos e que tem um sangue da eterna aliança, Ele vos aperfeiçoe em tudo, para cumprirdes a sua vontade. O cumprimento é meu, o aperfeiçoamento é dele. Operando, isso aqui está entre vírgulas, aqui na nossa leitura em português. No grego ela vem no fim. Operando em vós o que é agradável diante dele. Ele é quem opera em vós tanto o querer como efetuar segundo a sua boa vontade. Operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. E aí termina dizendo, isto é verdadeiramente assim, amém, que é a palavra. Queridos, eu sou agradável por Jesus Cristo, eu sou aceito por Jesus Cristo, eu sou filho de Deus por Jesus Cristo, eu vou entrar nos céus por Jesus Cristo, por causa dele. Voltando aqui, pastor Ari Veloso está fazendo uma pergunta a muitas pessoas aqui em Londrina, e ele pergunta assim, se você chegar na porta do céu, e o porteiro lhe perguntar, por que você quer entrar aqui? Qual é a sua resposta? Ele disse,
Glênio, eu estou admirado com as respostas que eu tenho ouvido, as mais estapafúrdias possíveis. Mas você, se o porteiro disser, por que eu vou ter que deixar você entrar aqui? Qual é a sua resposta? Eu frequentei a Igreja Batista e eu fiquei ouvindo um pastor lá no canto tanto tempo. Ele era tão impertinente que eu acabei pagando todos os meus pecados com aquelas pregações que ele fazia. O que eu fiz de dízimo, o que eu dei de dízimo na terra, o senhor nem sabe, porque a rosa vermelha que eu trouxe lá, para tirar o karma, ou a coisa que estava... Eu estou falando aí de uma série de linguagens, e o sal branco, e as roupas dos sacerdotes dos 70 iluminados, e aquilo que eu fiz, e as oferendas, e as jejuns, e as orações, e as leituras bíblicas, e ele vai dizer assim, go back, pega a trouxa. Eu só tenho uma resposta a dizer, Jesus, essa é a minha senha. Ele morreu a minha morte, Ele ressuscitou, eu estou nele por sua graça. Deus nos aceitou em Cristo. Você quer mais? Como é que nós vamos viver de modo agradável, para o seu inteiro agrado? É em Cristo, por Cristo e para Cristo, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. Amém. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone 0 operadora 43 3372 8900 ou pelo e-mail livraria@piblondrina.com.br. Visite-nos pelo site www.livrariapiblondrina.com.br ou acesse www.piblondrina.com.br. Graça e paz.